Amigos, um grande abraço para vocês desde aqui da Venezuela do Sul. Olha que interessante. O Janjo, muito amigo do Moa, muito amigo, não, na verdade amigo do Moa e muito Janjo da Janja. O Presidente, inclusive a própria esquerda, como vocês estão vendo, o homem está destemperado. Ele vocifera, ele oblitera, este homem, o Luiz Inácio, não está bem, não está bem. E com esse chapéuzinho, né? O nosso querido doutor Luiz Mãozinha, empolgadíssimo, depois no ato, em comemoração àquilo que eu chamo agora do 8 do Lula, né? O 8 do Lula, fracasso total. Isso aí todo mundo já está careca de saber. Empolgado, se fossem aqueles velhos tempos em que ele ainda era ele, até podíamos dizer que estava tomando uma água que passarinho não bebe. Mas vejam vocês, o homem com aquele chapéu panamalandro, ele adentrou a galeria, lá no Planalto, uma galeria onde ficam as fotografias dos presidentes da República. Quando criança ficava assim, eu sempre gostei de história, então eu ficava fissurado, porque vocês vão se recordar, muitos de vocês brasileiros, que existia um ou outro livrinho assim, onde ele trazia brevemente uma página, meia página da história de todos os presidentes, as fotografias, aqueles caras antigos com os bigodões, e contava toda ali. Na época eu achava que a República era uma maravilha, devia ter uns 9, 10 anos de idade, mas aqueles livros, né, cheio de história, adorava aquilo. Pois é, essa galeria tem todos esses caras, e o Lula entra lá, e aí acontece isso daqui. Lula pede alteração na galeria de fotos de ex-presidentes. Está no Poder 360 em toda a mídia. Presidente quer que a exposição mostre o período em que cada chefe governou. O pedido se deu em visita às obras do dia 8. Mas não é isso. Nossa, doutor, mas ele está sendo... Lula está agora até moderno, está querendo ser o curador da galeria, e tal. E veja, às vezes eu concordo com aquele elemento do governo venezuelano que disse que o Lula já não é mais o mesmo, nem fisicamente. Quando meus amigos, que o Lula se importaria com a organização de galeria? Quando é que ele iria sugerir que ali nas fotos constasse também o período que cada presidente governou? Lula, curador de galeria, né? Isso está assim uma moação danada de novidade. É uma moação de novidade esse troço, né? Bom, mas as coisas aí são um pouco assim. Isto é só o começo da rabiola. Pela verdade mesmo, ele meteu o pau mesmo, quer prejudicar mesmo. É a existência da memória do Bolsonaro e do Temer lá nessa galeria. Vamos ver. O presidente o visitou nessa quinta-feira as obras que foram restauradas depois de terem sido no 8 do Lula. As peças estão expostas no térreo do palácio. O chefe do executivo pareceu não gostar de parte da parede com a foto de todos os outros presidentes do Brasil. Claro, só tem que constar eu, o Moa, só tem que constar eu. O Lula e a Janja dizem a boca pequena que não se chamam de... que o Lula chama a Janja de Mo, e o Lula chama a Janja... Calma, o Lula, isso é muito importante, o Lula, cada casal se chama de uma maneira, né? Tem apelidos carinhosos para cada momento do baile doméstico alcoval. O Lula sempre chama a Janja de Mo, e a Janja chama o Lula de Moa. Não é bonito? Então, Lula pareceu não gostar da parede com a foto de todos os outros presidentes, que também fica no térreo do prédio. Pediu para ser feita uma alteração. Em vez da data de nascimento e morte, quer que mostre a data que cada chefe tomou posse. Deve ser porque ele é imortal. Então ele não se importa com essas coisas de data de nascimento e data de morte. Talvez a data da morte o traumatize. Me lembro sempre daquele detalhe inicial do livro Memórias
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, onde ele diz assim: este não é um autor defunto. Este que vos fala é um defunto autor. As pessoas querem saber, disse Lula, em que período ele governou, quando ele governou. Você tem que dizer aqui como é que foram eleitas as pessoas para... Aí é que está. Lula diz assim: você tem que dizer aqui como foram eleitas as pessoas para a história registrar, cara. Senão a história não registra. Pera que eu tenho uma pro Lula. Eu tenho uma resposta pro Lula. O petista pede que os quadros contem a história. Quer que quando visitantes virem a galeria, saibam, para Lula, né? Aspas, saibam o que aconteceu com cada um. Tá. Vou te lembrar, Lula. Como contexto, falou que Dilma sofreu impeachment por um golpe. Esse aqui, aí aponta para Temer. O Lula aponta para Temer. Esse aqui tomou posse em função de um impeachment da Dilma, que ele chama de golpe. Todos os que não são eles próprios, todo mundo que chegou ao poder que não é ele, ou seu avatar Dilma, chegaram ao poder por um golpe. Aí apontou para Bolsonaro e disse: esse aqui foi eleito em função das mentiras. Que sujeito odioso, né? Esse Lula, né? Lula estava acompanhado da sua chefa, que agora é esposa, ele não ama tanto porque ele prefere as amantes. Ela afirmou que serão incluídos QR Codes com mais informações sobre os ex-presidentes e tal. Vocês não passarão. Vocês são uma chuvinha passageira, ou casar. Vocês são uma chuvinha passageira, não passarão. Não passarão. Aí o Lula diz assim: olha, tem que contar a história. Lula, essa não é uma boa ideia. Se for contar a história de como cada presidente chegou à cadeira presidencial, Lula, não vai prestar para o teu lado. Porque eu não vou falar nem do primeiro e do segundo mandato. Basta falar do terceiro. Chegou ao terceiro mandato com a ajuda de muitos amigos, né, Lula? Porque ninguém vive nessa vida sem amigos. É importante ter amigos, Lula. É mais importante do que ter votos. É ou não é? Né? Tem gente que diz que é mais importante do que ter dinheiro, né? Mas quem se importa com dinheiro, Lula? Quem se importa, né, Lula? Quando se tem tanto dinheiro público, nunca teve nada em seu nome, tudo do amigo do meu pai. Que beleza. Aí Temer, o Vanvan do Pipirorô, o Temer, como se diz lá em certos bairros de Salvador, o Temer pegou ar. Ficou nervoso quando o Lula disse que ele chegou ao poder por causa de Gok. Temer diz que fala de Lula sobre Gok não merece comentário. Ô Temer. Mas agora é o seguinte: se Xandão é Temer e Temer é Xandão, Lula não pode estar ofendendo assim gratuitamente dessa forma, não, porque senão. E quem manda, nós sabemos quem é que manda no país, Lula está se arriscando, hein? Lideranças do MDB também admitem que a declaração atrapalha a relação com o governo, né? Ei, boa, toma cuidado. O ex-presidente Michel Temer rebateu a fala de Lula sobre o impeachment da ex-presidente Dilma. Temer disse que não merece comentário. No comment. Ao visitar a galeria, tal, né? É isso aí. Que coisa bonita, né? Temer. Todo aperto pra cretina é pouco, não é verdade? Mas vamos ver aqui o que diz o UOL, o choro do UOL sobre esse assunto. Querem ver? Presidente Lula. Bom, deixa eu perguntar aqui para vocês, porque ele também criticou Michel Temer, porque não foi eleito e tal, né? Teve o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, Couto, Xandão também não foi eleito, não, né? Ex-presidente Bolsonaro, né? Aqui a gente faz muitas críticas a ele, mas ele foi eleito democraticamente, né? Pode ser ali, a gente pode ter ressalvas quanto ao governo dele, e a gente, estou colocando aqui a sociedade como um todo, porque ontem eu falei a gente. E aí já colocaram um trecho na internet falando que eu tô, né, como se eu estivesse falando por mim,
Não, estou só me colocando no lugar aqui da audiência. Qualquer um pode ter ressalvas ao Bolsonaro, mas ele foi eleito democraticamente, né? Não sei se você concorda com o que disse o presidente Lula mais cedo. Nós falamos sobre isso agora há pouco, sobre presidentes que se elegeram na base da mentira, né? E o Bolsonaro foi um caso desse, pioneiro, como foi o Trump na primeira eleição. Esquerdista, né? 80 anos e mente até hoje esse Ricardo Couto. E se metendo em certas áreas aí complicadas. Ele teve ali um ombudsman, uma galeria de fotos de presidentes que o Brasil já teve. E foi reclamar com o funcionário, que deve ser o Itamaraty, que da explicação de quem era aquele presidente, o período que governou e tal, não está escrito o que ele fez, como é que ele foi eleito e tal. Não é para isso aí, é só para dar o nome do cara no período de governo, né? Aí, no caso do Temer, o Temer realmente não foi eleito. Eles acharam que deveriam colocar na legenda da foto aí que ele só assumiu o governo depois do impeachment da Dilma, que segundo ele foi um golpe, né? E sobre o Bolsonaro, ele falou que se elegeu na base de mentiras. Isso não cabe numa galeria de fotos de presidente. Isso você escreve num livro, num discurso, né? Mas não aí. E, por último, ele reclamou também que só tem uma foto dele aí, quando ele já está no terceiro mandato. O critério é esse, é só colocar uma foto de cada presidente que passou pela presidência. Enfim, eu acho que isso aí, o Lula não ganha nada com isso, sabe, tem tantos problemas graves para serem discutidos, ficar discutindo legenda de foto não é o caso, sabe? O Sidônio Pereira, que está assumindo a comunicação, ele vai ter muito trabalho para colocar um rumo nisso, sabe? Saber o que é realmente importante e o que não é. Verdade, Tatiana, quero te ouvir também sobre isso, né? Porque a gente sabe que o Lula realmente tem ressalvas ao Bolsonaro, ao Temer. O fato do Temer não ter sido eleito, ele ter herdado o cargo, digamos assim, mas enfim, ele assumiu a presidência da República também, né? E aí há contestações e tal, mas enfim, foi o que aconteceu e teoricamente a gente vivia uma democracia, né, por mais críticas que possa se fazer a este momento da história. E o Bolsonaro foi eleito democraticamente, não conseguiu a reeleição, está inelegível, mas no passado recente ele foi eleito com voto popular, né, professora? Vários clientes me procuram e relatam ter muita dificuldade em ter foco e concentração no dia a dia. Não, exatamente. Eu acho o Coach falou que o Sidônio vai ter muito trabalho, de fato, porque quando a gente pensa na comunicação hoje, ela é muito mais rápida e a gente tem uma dinâmica nas redes sociais em que os leads, né, as manchetes, elas chamam muito mais a atenção das pessoas do que assuntos que precisam de uma leitura mais acurada, enfim, precisa pensar um pouco mais sobre aquele assunto. E aí o que acontece? A gente tem discussões muito importantes sobre a meta, sobre democracia, então os 2 anos, né, do 8 de janeiro, que são relevantes, e aí a gente parece que fica a fofoquinha, ao invés da gente falar dos assuntos importantes, é por conta de uma fala. Muito bem, pessoal. Acho que já dá, até a esquerda, a mídia de esquerda, aqui, a mídia Pix, está concordando que este é o governo fofoquinha. O pior é o seguinte, é que o governo fofoquinha faz mal. Não é só ridículo, faz mal. Faz mal. Eu não preciso falar do mal que esse governo tem feito ao país. Todos sabem. Dê seu like, inscreva-se. Comente com criatividade e responsabilidade. Compartilhe com todos que puder na igreja, no trabalho. Compartilhe na fila da lotérica. Ainda tem fila da lotérica. De banco acho que não tem muito mais não. Compartilhe no metrô. Compartilhe. Vamos lá nas suas redes sociais. Um abraço a todos vocês. Inscrevam-se como membros do canal. Por favor, dirijam-se até a aba Seja Membro e ajude o canal.